Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Hoje teremos uma revisão básica para a nossa avaliação processual que se aproxima, né? Na próxima semana teremos a avaliação processual sobre o conteúdo que estamos vendo no segundo bimestre, né? E hoje vou revisar para vocês a parte de Biologia 2, uma parte, na verdade, sobre o reino Monera. Esse reino engloba as bactérias, né? Essas características gerais do reino, as bacteriosas, ou seja, as doenças causadas pelas bactérias, e também arqueobactérias e cianobactérias. Então vamos falar sobre elas rapidamente, tá? Vendo aí as bactérias, nós temos diferentes formas, diferentes características, ambientes que essas bactérias podem aparecer, né? Mas basicamente a estrutura de uma bactéria que a gente tem que lembrar, ela é um indivíduo unicelular, formado por uma única célula, já difere dos vírus que não são compostos por célula, não são uma célula, né? Então, as bactérias é uma célula, né, que possui membrana plasmática, citoplasma, mas não possui núcleo celular, né? Então, a gente classifica esse tipo celular como procarioto. Lembra disso? Tranquilo demais, né? A gente vê outras estruturas presentes na bactéria, né? Que é a presença de uma parede celular, né? Composta de peptídeo glicano. A gente pode ter uma bactéria capsulada também com essa estrutura aqui em verde, mais protegida, né? Contra fatores externos. E aí a gente tem as organelas que essa bactéria apresenta, semelhante às células eucarióticas, que são os ribossomos, importantes para a síntese de proteína dessas células, né? A gente vê algumas estruturas como os pilos, que vão ser responsáveis pela reprodução dessas bactérias, apresentam flagelo, algumas delas, para sua locomoção, né? Em relação ao material genético, a gente tem uma característica peculiar das bactérias, que elas apresentam um segundo cromossomo, um segundo filamento condensado de DNA, só que de uma forma circular, que é o chamado plasmídio. O plasmídio é um DNA que vai conferir a resistência bacteriana a fatores externos e outras características mais, tá bom? O seu DNA está disperso no citoplasma, mas na região do nucleóide tem uma região específica da célula que esse DNA fica mais organizado, mas não está dentro de núcleo, tá? Porque essa célula não possui núcleo, então ela é uma célula procariótica, beleza? Falando da parede celular das bactérias, nós classificamos elas como bactérias gram-positivas e gram-negativas. As gram-negativas são aquelas que apresentam uma membrana externa, além da parede celular de peptídeo glicano, né? E as gram-positivas, elas não apresentam membrana externa, apenas uma membrana celular, né? Membrana citoplasmática interna e acima dessa membrana plasmática, nós temos a parede celular com uma grande espessura de peptídeo glicano nas gram-positivas. É chamado com esse nome, a gente lembra, né, que é devido à coloração de gram, que foi aquele pesquisador que desenvolveu um método de colorir, né, de marcar com uma determinada cor as bactérias, diferenciando aquelas que tinham a parede celular espessa e uma membrana celular externa, né? Aquelas que eram coradas mais visivelmente, mais nitidamente, eram classificadas como gram-positivas porque tinha parede celular maior, né? E as gram-negativas não eram coradas devido a essa membrana externa aqui que não permitia a coloração tão intensa, né? E essas bactérias gram-negativas, elas têm essa característica por apresentarem uma maior resistência e uma maior virulência, uma maior capacidade de causar infecções, né, devido até esse composto aqui na membrana externa, que é o lipopolissacarídeo, o LPS, tá? Que vai estimular a reação inflamatória no nosso organismo, tá bom? Falando das morfologias, né, a gente tem diferentes formas bacterianas, classificamos em três grandes grupos: os cocos, os bacilos e os vibriões, né? A gente tem cocos, né? As bactérias em formato esférico, elas podem estar tanto sozinhas como formando colônias, e de acordo com a forma dessa colônia, a gente classifica em diplococos, dois cocos juntos, estreptococos, estreptos dá uma ideia de fila, tá? Estreito, uma fila, estreptococos, estafilococos, estáfilo é como se fosse um cacho de uva desses cocozinhos juntos, tá? Também temos o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que causa bastante
infecção, o Streptococcus pneumoniae, né, que vai causar a pneumonia, e tantas outras. Então, nós temos a tétrade, que são tetra, vem de 4, né, 4 bactérias em conjunto, e a sarcina, nós temos um cubo, né, 8 cocos formando um cubo, né, bem maciço, tá bom? Em relação aos bacilos, nós temos os bacilos anthracis, que são bastões, né, bactérias em forma de bastões. Nós temos alguns bacilos flagelados, como a salmonela, que causa infecção alimentar, lembra dela? Vai causar vômito, diarreia e tudo mais. E temos alguns endosporos, que é o caso do Clostridium botulino, que vai causar o botulismo. Ele fica lá, né, na sua forma de endosporo, né, só esperando estar num ambiente propício para a sua proliferação, e quando ele prolifera, produz aquela toxina botulínica que causa o botulismo. Lembra disso? E as outras formas bacterianas é o vibrião, né? O vibrião é aquele, como se fosse um bacilo, mas esse bacilo ele é um pouco envergado, um pouco curvo assim, né? Que é o Vibrio cholerae, que vai causar a cólera. É um vibrião contendo um flagelo. Já um espirilo, ele é como se fosse um bacilo, um bastão, mas um pouco mais desdobrado, né? Ele faz uma curvinha assim, que é o chamado Helicobacter pylori, que vai causar infecção lá no nosso estômago, aquela dor de estômago, né? Aquela gastrite, a úlcera é causada pelo Helicobacter pylori, também chamado de H. pylori, abreviação de Helicobacter, tá? E por fim, essa bactéria aqui, que é uma bactéria bem assim, diferente, né? Um formato de como se fosse uma espiral, chamada de espiroqueta, causa o Treponema pallidum, causa uma doença sexualmente transmissível conhecida por sífilis, né? Então, é uma espiroqueta. O Treponema pallidum tem esse formato aqui de espiral, tá? Espiroqueta, uma espiral, tá bom? Falando de reprodução das bactérias, nós temos diferentes formas de reprodução. A mais clássica é a divisão binária, quando ela se divide em duas, né? Então a célula ela começa a aumentar de tamanho, duplicando o seu DNA, né? A parede celular começa a dividir essas células e ela vai se dividindo até se separarem e formarem duas células filhas idênticas, mas independentes. Sobre a transformação, ficou escondidozinho aqui. A transformação é quando uma bactéria morre, libera o seu material genético no meio, e esse material genético, esse cromossomo bacteriano, é absorvido por outras células, né, que incorporam esse pedaço, esse fragmento de DNA no seu material genético. Então, ela tem uma mistura de material genético, a gente tem uma variabilidade genética. Então, mistura de material genético a gente caracteriza como uma reprodução, porque está gerando um indivíduo diferente, né? Está gerando uma bactéria recombinante. Ela se transformou em uma nova bactéria. Então, é um tipo de reprodução por transformação. Já a transdução é quando vai acontecer aquela reprodução pelo bacteriófago, lembra dele? Que ele faz aquele ciclo lítico e lisogênico, né? No ciclo lisogênico, a gente vê só o transporte de DNA de um lugar para outro, mas aqui a gente vai se referir ao transporte de DNA bacteriano, né? Quando a gente vai formar o bacteriófago infecta uma célula bacteriana, né, e induz a reprodução dos componentes virais, né, alguns componentes virais podem ser montados contendo o DNA bacteriano, né, ele pode levar o DNA bacteriano por acidente, como aqui, ó, uma parte laranjinha do DNA. Vai formar alguns bacteriófagos com o DNA viral, né, vermelhinho aqui, pode formar os bacteriófagos com DNA bacteriano, né? Por engano lá, formou e veio uma parte do DNA bacteriano. Quando esse bacteriófago infectar outra célula, ele pode injetar o DNA daquela primeira bactéria que ele infectou e levar o DNA de uma bactéria para outra. Então, o bacteriófago causa, como se fosse um vetor, né? Um transportador de DNA de uma bactéria para outra, e essa bactéria aqui vai ser uma diferente, então chama-se de transdução, é transferir de um lugar para outro e assim modificar essa bactéria. E por fim nós temos a conjugação, né, que é quando uma bactéria se une com a outra por esse tubo de conjugação. Esse tubo é formado através daquele pilus, que é chamado um pilus sexual também. E por meio desse pilus, dessa ponte, né, de conjugação, elas estão conjugadas, unidas e trocam plasmídios entre si. Aquele DNA circular, lembra dele? Que
responsável pela reprodução dessas bactérias, tá bom? Falando da nutrição, nós temos diferentes tipos de nutrição. As bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas podem ser foto- ou quimiosintetizantes, dependendo da fonte de energia que elas utilizam, né? Se for o sol ou moléculas inorgânicas. E quando são heterotróficas, elas podem ser ou fermentadoras, fazendo respiração, né? Fermentando alguns compostos orgânicos na ausência do oxigênio, e respiradoras anaeróbicas ou aeróbicas, anaeróbicas facultativas ou obrigatórias, ou seja, sempre na ausência de oxigênio, e aeróbicas sempre na presença de oxigênio, realizando respiração aeróbica, beleza? Show de bola até aí? Tudo certo? Vamos continuar, estamos acabando já rapidinho, tá bom? Ó, só para a gente lembrar das doenças bacterianas, ó, dá um pause nessa tela aqui, pega essa imagem, junta aí todas as doenças, ó, cólera, botulismo, sífilis, gonorreia, meningite, hanseníase, também chamada de lepra, leptospirose, doença do xixi do rato, lembra dela? Febre maculosa, é uma febre que é causada também pelo carrapato dos ratos, e também acontece muito em capivaras, lembra disso? Tuberculose, doença no sistema respiratório, causada pelo Bicobacterium tuberculosis, né? Pneumonia, coqueluche, tétano, lembra do Clostridium tetani? Bactéria de ambiente anaeróbico, ou seja, ela não sobrevive na presença do oxigênio, tá? E não consegue produzir a sua toxina do tétano, né? Lembra que o Clostridium tetani e o Clostridium botulinum são bactérias de gênero iguais, então elas têm uma forma de vida igual, né? Por exemplo, o Clostridium tetani vai produzir toxinas que causam paralisia, enquanto o botulismo também produz sua toxina, toxina botulínica, né? Então, a gente tem uma certa semelhança. Temos difteria e a cólera também. Coloquei um videozinho para vocês na aula lá sobre a cólera, né? Mostrando como é que a cólera é transmitida, certo? Então, importante a gente lembrar, organizar essas doenças bacterianas aqui, essas bacterioses, tá bom? Vamos falar rapidamente das cianobactérias, né? São bactérias muito semelhantes às bactérias normais, mas a sua diferença é o quê? Que elas apresentam essas estruturas circulares aqui, ó, que são chamadas de lamelas ou membranas fotossintéticas ou lamelas fotossintetizantes, que são nessas regiões que a gente vai ter o cianossomo, que é uma região que vai guardar, né, que vai armazenar os pigmentos fotossintetizantes. A diferença dessas bactérias é que se elas vão fazer fotossíntese. E, além disso, elas apresentam um envoltório celular que não é mais igual às bactérias propriamente dita. Ela tem um envoltório meio viscoso, né? Que é chamado de mucilagem. É uma coisa bem viscosa assim. Ou pode encontrar também falando de mucina, que é sinônimo, tá bom? Então, essa é a característica das cianobactérias. Não vão apresentar membrana nuclear, DNA está disperso no nucleóide, a gente vai ter ribossomos, nós temos membrana celular e parede celular. A diferença é a cápsula, que aqui vai ser mais viscosa, tá bom? Formada por mucilagem. E a presença de membranas fotossintéticas que vão ter os pigmentos fotossintetizantes, tá bom? A estrutura aí das cianobactérias, elas nos respondem àquela teoria endossimbiótica, né, que as cianobactérias deram origem aos cloroplastos nos eucariotos fotossintetizantes, né? Essas membranas, essas lamelas fotossintéticas foram aquelas que originou os grânulos e os tilacoides, né? E por ser uma bactéria, ela vai apresentar uma membrana, né, celular, e quando foi englobada pelas células eucarióticas, formou uma membrana externa, formando as duas membranas do cloroplasto. Então a gente tem essa semelhança entre elas, né? O cloroplasto também apresenta DNA próprio, tá bom? Então a gente correlaciona essas duas bactérias, joia? Gente, continuando aqui, falando de arqueobactérias, arqueias, nós temos, né, aquelas bactérias que vivem em ambientes totalmente extremos, né? Quando falamos de arqueobactérias, né, elas são bactérias que estão lá em regiões de alta temperatura, alto pH, né, ou alta salinidade, e de acordo com isso a gente classifica essas bactérias. Olha só, elas são encontradas em locais inóspitos,
podem ser os primeiros seres vivos que surgiram na Terra primitiva, né? Essa Terra primitiva que tinha as condições altamente extremas, com constantes erupções vulcânicas, temperaturas elevadas, né? Várias descargas elétricas, chuva ácida, né? Então a gente tem essa condição extrema e os primeiros seres vivos que surgiram nessas condições muito provavelmente foram as arqueobactérias, né? E a gente classifica elas basicamente em 3 grupos, como as halófitas, bactérias de alta salinidade, termoacidófilas, alta temperatura e pH ácido, né? Cuidado para não confundir com pH alto também, porque pH alto, ou seja, acima de 7 é pH básico, mas é pH ácido abaixo de 7, tá bom? Temos também as bactérias metanófilas que estão lá presentes nos pântanos, nos mangues, e também tem aquela questão das bactérias que estão presentes lá no sistema digestório de bovinos, né? Fazendo com que haja a fermentação do alimento desses animais e aumentando a produção de gás metano, aumentando a quantidade de metano na atmosfera e aumentando o efeito estufa, né? Então temos essas bactérias também. E temos outra classe, né, que pode aparecer aí, que são as sulforredutoras, que utilizam compostos contendo enxofre para obter energia, tá bom, gente? Então é isso aí, a gente fica por aqui nessa aula, espero que vocês tenham entendido, certo? Fica tranquilo aí, qualquer coisa amanhã no nosso Tira Dúvida, a gente termina de falar sobre isso, certo? E espero que vocês consigam estudar e compreender tudo aí. Na próxima aula, a gente continua a nossa revisão, tá bom? Falando sobre o reino proto-octista, beleza, gente? Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.